Não, duas coisas, duas perguntas do que você falou agora. Você falou que a introdução dos psicofármacos claramente causou uma mudança tanto para o bem quanto para o mal, mas está claro em que casos é para o bem, em que casos é para o mal, ou pelo menos tem alguma ideia de a gente está elucidando esse mistério. E segunda pergunta, eu lembrei que lá na sua apresentação você falou que o diagnóstico de TDAH é uma invenção. Foi esse que você falou? Foi o transtorno bipolar? Você falou que algum diagnóstico era uma invenção. Por que esse é uma invenção em comparação a outros que, sei lá, você não considera invenção? Bom, na verdade, a questão da invenção é o seguinte. Eu falei especificamente do transtorno bipolar na infância, foi no que eu me debrucei mais. E é que, na verdade, a psiquiatria da infância ela importa as características dos diagnósticos do adulto. A gente tem uma psiquiatria infantil ainda muito precoce, ainda muito pequena. Então, a gente ainda usa muito os critérios usados para a psiquiatria do adulto e adapta à infância, o que é absolutamente impróprio, porque, na verdade, a criança é o pai do adulto, né? A que a gente vive na nossa infância é muito mais determinante no que a gente vai ser quando adulto do que o contrário. Bom, a criança está em pleno desenvolvimento, então o que acontece com ela nesse momento da vida pode ser muito mais determinante. Então, o que eu falei do transtorno bipolar na infância é que a questão da invenção não é uma invenção psicofarmacológica. Assim, o que aconteceu foi que mudou completamente os critérios diagnósticos de uma doença que é cíclica, que tem polos de humor, né, entre a euforia e a depressão. O transtorno bipolar na infância está sendo descrito como um transtorno de uma irritabilidade crônica, ou seja, é outra coisa. Uma pessoa que tem episódios depressivos, episódios de euforia, maníacos, com episódios de eutimia, que a gente chama, que são episódios normais, né, como algumas pessoas públicas têm esse diagnóstico. Elas têm um funcionamento absolutamente compatível com a convivência, né, que já é um pouquinho diferente da esquizofrenia, que pode também ter pessoas que convivem bem, que têm uma ótima funcionalidade, mas é mais raro. Mas o que acontece é que, para ele migrar para a infância, ele precisou abrir mão dos seus critérios, que eu diria que são os critérios cabais, que é a mudança de estado e mania e depressão. O transtorno bipolar na infância foi transformado num quadro de irritabilidade, que é absolutamente inespecífico. Tudo na infância pode dar irritabilidade. Depressão dá irritabilidade, TDAH da irritabilidade, os famosos transtorno de conduta, o transtorno positivo desafiador tem irritabilidade, transtorno de ansiedade, fobia, tudo dá irritabilidade, só pensar na... Então, a irritabilidade é um sintoma muito inespecífico, assim como a dificuldade atencional, de concentração. Só a gente pensar na gente. Quando a gente está perturbado com alguma coisa, a nossa capacidade de atenção e de concentração ela é drasticamente reduzida. Isso colocado na infância ainda é mais grave.